Olá! Aqui você vai adquirir autoconfiança, autoestima, realização e sucesso. Eu sou Cássia Fortuna e ajudo mulheres a elevar sua autoestima e a acessar o extraordinário. E hoje eu vou falar sobre como as crenças interferem na sua autoestima. Então vamos lá? E eu tenho certeza que esse conteúdo colocado em prática vai elevar a sua autoestima e vai te trazer resultados extraordinários, para que você possa se sentir realizada, possa se sentir admirada e empoderada. Então vamos lá, mas primeiro eu quero te explicar o que são crenças, desmistificar um pouco sobre essa palavra crença. Como vocês sabem, eu trago a metodologia do coaching integral sistêmico, que ele é baseado nos princípios judaicos cristãos, mas também na ciência. E hoje eu vou trazer essa questão de crença em relação à neurociência. O que são crenças na visão da neurociência? Então, nós não vamos falar de crenças espirituais, mas nós vamos falar de crenças no âmbito da neurociência. E segundo a neurociência, crenças são programações neurais, sinapses neurais. Tudo que nós aprendemos com o que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da nossa vida. E todas essas crenças, elas determinam os nossos resultados, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, a nossa vida. E principalmente, como a gente se vê, que está relacionado à autoestima. Então, as nossas crenças, elas vão determinar como eu me vejo, como você se vê. E quais os tipos de crenças que existem? Existem crenças fortalecedoras e crenças limitantes. E nós precisamos entender como essas crenças se instalam nas nossas vidas. Então, baseado em estudos científicos, a maioria, grande parte das nossas crenças, elas são instaladas nas nossas vidas do 0 aos 12 anos. Então, é mais na infância. Como? Através do que nós adquirimos essas crenças? Como que essas crenças são instaladas em nós? Como que essas sinapses neurais acontecem na nossa vida lá na infância? Através de tudo que eu vejo, eu ouço e eu sinto ao longo da minha vida, mas principalmente ali do 0 aos 12 anos. Eu vou estar aqui trazendo 2 exemplos para esclarecer como que uma crença fortalecedora e uma crença limitante se instala na minha vida e na sua vida. Vamos imaginar que agora eu vou contar uma história hipotética e nós vamos trazer um nome para esse personagem. Nossa personagem, ela vai ter o nome de Joana. E a Joana, ela nasce em uma família onde tem o pai, a mãe e alguns irmãos. E a Joana está lá nos seus 5 anos de idade e, de repente, ela percebe na casa dela uma movimentação. Alguém se movimentando e falando, vamos fazer um bolo, vamos comprar os balões, vamos comprar um vestido lindo, e ela ouve o nome dela, a Joana vai ficar linda nesse vestido. É um dia muito especial, tenho certeza que as fotos vão ficar legais, todas as pessoas vão ficar muito satisfeitas, e a Joana vai ouvindo, vai vendo e vai sentindo algo com toda aquela movimentação. Percebe que essa movimentação tem a ver com uma festa? E uma festa de aniversário, e como o nome que foi citado foi o nome da Joana, então a festa de aniversário é da Joana. E toda essa movimentação, tudo que ela ouve, tudo que ela vê, tudo que ela sente, traz o quê? Um sentimento para ela, traz uma percepção, ou seja, toda essa experiência, a Joana vai dar um significado. Como todos estão alegres, todos estão falando o nome dela e tudo é para ela, a experiência é boa, o sentimento é bom. Então, tudo que ela viu, ouviu e sentiu naquele momento de preparar aquela festa de aniversário para ela, foi um sentimento bom.
foi um pensamento bom, foi uma visão boa, foi algo que ela ouviu que era bom, então é algo fortalecedor, é algo que vai fortalecer os laços familiares. E a Joana vai se sentir amada, a Joana vai se sentir importante e a Joana vai se sentir pertencente. E toda essa experiência que ela viveu trouxe uma crença positiva, uma crença fortalecedora, e isso ela vai levar para o longo da vida dela. É uma sinapse neural que é criada, feita, ela é conectada ali naquele momento. E se isso acontecer repetidas vezes, isso se torna uma crença enraizada na vida da Joana. Mas nós sabemos que nós não vivemos só experiências positivas, só experiências boas. E de repente, na vida da Joana, acontece algo que não é tão agradável. Por exemplo, ela cresce um pouco, naquela época ela tinha 5 anos, a festa era para ela, estava tudo muito agradável. Mas hoje a Joana tem 10 anos de idade. E com 10 anos, a mãe da Joana fala: Joana, faz algumas coisas em casa, vai varrer a casa, vai lavar as vasilhas. E a Joana vai. A Joana vai lavar as vasilhas, a Joana vai varrer a casa e a mãe dela sai e deixa essa tarefa para a Joana. Quando a mãe da Joana volta, ela fala: Joana, por que você não varreu essa casa? E a Joana vai falar o quê? Eu varri. Mas a mãe da Joana vai falar o quê? Joana, você varreu igual o seu... Você também já ouviu isso, né? Igual o seu nariz. É isso mesmo. Quantas crianças, quantas de nós não ouvimos palavras de invalidação? Você não faz nada direito. Eu falo as coisas para você, você não ouve. Por que você não me escuta? Por que você é tão desobediente? Palavras de invalidação naquele momento em que ela estava sendo corrigida. Corrigida de uma forma agressiva, talvez até com surras, com maus tratos, e talvez você já passou por isso. E essa experiência que nós estamos relatando aqui na vida da Joana traz para a Joana um sentimento ruim, um sentimento de tristeza, um significado ruim, um significado que eu não sou boa o suficiente, eu não agrado as pessoas que eu amo. E, consequentemente, essa criança ela vai trazer um significado ruim e uma crença ruim. E a crença que vai ser instalada por aquela experiência ruim vai ser uma crença limitante. Uma crença que limita a Joana de ir além. Porque se eu não sou boa o suficiente, se a pessoa que eu mais amo está me invalidando dessa forma, então é porque eu não sou amada. E essa crença limitante é implantada na mente da Joana. E a Joana cresce com essa crença limitante. E quando a Joana cresce, ela nem sabe de onde veio essa crença, mas ela está lá cheia de bloqueios. Porque nós somos um empilhamento de memórias. Nós somos um empilhamento de memórias. E de memórias boas, memórias ruins. Memórias boas, memórias ruins. E quando nós crescemos com todas essas crenças, sejam elas limitantes, sejam elas fortalecedoras, nós vamos agir de acordo com as nossas crenças. Nós vamos pensar e comunicar de acordo com as nossas crenças. Então, as nossas crenças vão determinar os nossos resultados, o nosso comportamento e os nossos pensamentos e sentimentos. E aí, quando nós olhamos os nossos resultados, nós olhamos para a nossa vida hoje e entendemos as nossas crenças e nós vamos olhar para trás e nós vamos fazer uma análise e começar a trazer a lembrança de quantas memórias fortalecedoras, quantas memórias limitantes e que você traz com tudo isso que eu estou falando. O que gera no seu coração? Quais os sentimentos que vêm? Quais as memórias que vêm? E o que essas memórias geram em você? Essas memórias da sua infância, da sua adolescência, elas vão determinar os seus resultados hoje.
E aí quando você olha para você e não se vê boa o suficiente e vez em sempre se vê triste, desanimada, com vontade de fazer algo, mas não consegue, aquele sentimento de eu não consigo, eu não dou conta, recomeçando sempre as coisas que você tem vontade de fazer. Você vai ler um livro, você não termina o livro, vai fazer um curso, não termina o curso, começa uma dieta, para no meio do caminho, começa uma academia, para no meio do caminho, e os seus projetos estão sendo deixados para trás porque você não se enxerga, não se vê, não se reconhece boa o suficiente para determinado tarefa, determinado resultado. E até quando nós procrastinamos de fazer uma unha, de arrumar um cabelo, isso é consequência de crenças limitantes que nos leva à autossabotagem. O quanto você tem se autossabotado? O quanto você tem procrastinado se cuidar, se amar, seja no mais simples detalhe. O quanto você tem deixado para depois? O quanto você tem priorizado os outros e deixado você para segundo plano? Tudo isso está diretamente ligado às suas crenças. As suas crenças. Eu vou falar da minha vida agora. Eu vou contar uma história real, uma história minha, em que eu passei na infância e na adolescência. Eu ouvi muito. Como eu sou muito comunicativa, eu gosto de fazer amizades, eu gosto de estar no meio de pessoas, isso é meu. Então, o que acontecia na minha infância e na minha adolescência? Eu era muito criticada por isso. E as palavras que eu ouvia das pessoas era: a Cássia é exibida, a Cássia gosta de aparecer, já vem a Cássia de novo com essas ideias. E eu fui ouvindo essas críticas, e aquilo foi implantando em mim uma crença limitante. Limitante ao ponto de eu ter demorado a chegar aqui para trazer para vocês essas informações. E aí eu me sentia incapaz de trazer um conteúdo, incapaz de transbordar na sua vida. Será que você também não está adiando algo que, por você ter sido criticada, você bloqueia e fala que não está na hora ainda? Eu tenho que estudar mais um pouco. Eu tenho que buscar muito conhecimento, eu não tive oportunidade, por isso eu não consigo. E tem procrastinado. Aquela situação que eu vivi repetidamente de críticas me trouxe um sentimento de rejeição. E tudo que eu ia fazer, eu ficava com medo da crítica e com medo de ser rejeitada, com medo de ser corrigida, com medo de estar fazendo tudo errado, com medo de não estar agradando. E aquilo me bloqueou. Eu não sei se está fazendo sentido esse conteúdo para você, mas eu vou te falar algo aqui. Se estiver fazendo sentido, tudo que eu estou falando aqui, se está tocando aí no profundo do seu coração, eu vou te fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E curte já esse vídeo também, porque aí ele chega para mais pessoas. E se inscreva no canal, porque aí você vai ter a oportunidade de ter mais conteúdos como este, para que você possa elevar sua autoestima e acessar o extraordinário. Elevar sua autoestima e acessar o extraordinário. E agora eu vou trazer para você como mudar as crenças limitantes. Pois se são as crenças limitantes que me impedem de agir, me impede de avançar, me impede de ir para o próximo nível e me impede de elevar minha autoestima e acessar o extraordinário, como eu faço para mudar isso? Como eu resolvo essa questão? E aí que entra a reprogramação de crença. É possível reprogramar uma crença. E aí o benefício de reprogramar essa crença é que você pega uma crença limitante, uma crença que te paralisa, uma crença que te bloqueia, reprograma, ressignifica, e aí a partir daí você vai avançar. E aí aquilo já não te para mais, aquilo não te bloqueia mais. E você avança para o próximo nível, porque uma crença, ela é autorrealizável. Assim como creres, assim será.
Então, assim como a ciência fala da crença, a palavra do Senhor também fala das nossas crenças. E a palavra do Senhor fala que se assim creres, assim será. Se você crê que não consegue, não vai conseguir. Mas se você crê que consegue, você vai conseguir. Se você crê que você é capaz, que você é merecedora, que você é boa o suficiente, você vai viver essa crença, os resultados dessa crença. Mas se você se vê não merecedora, não capaz, não boa o suficiente, você vai viver os resultados dessa crença também. Então, as crenças, elas são implantadas na nossa vida por repetição ou por forte impacto emocional. São várias coisas que instalam crenças boas e ruins na nossa vida. E no próximo vídeo eu quero estar falando exatamente sobre as várias formas que essas crenças são implantadas, e eu quero tratar também a rejeição. Então fica ligado que daqui a pouco sai vídeo novo e eu vou falar sobre rejeição. Por quê? Porque a rejeição, ela é algo que te paralisa. A rejeição é algo que te gera vícios emocionais. A rejeição é algo que te gera bloqueios. E isso faz com que você não se sinta realizada. Faz com que você se sinta depressiva. A rejeição, ela gera tanto a depressão, quanto a ansiedade, quanto o estresse. E nós vamos falar sobre isso num próximo vídeo. Mas hoje eu quero falar para você dos benefícios de reprogramar uma crença. Nós reprogramamos crenças através da farmácia interna, através de ferramentas e através de repetições de narrativas. Então eu quero trazer hoje um ponto, e que se você colocar já em prática esse ponto que eu vou te falar, a sua vida já vai começar a mudar. É quando você olha a sua narrativa. A sua narrativa. Lembra que eu falei que a crença é tudo que eu vi, ouvi e senti. E tudo que eu vi, ouvi e senti vai me gerar uma crença. E eu começo a me sentir daquela forma e eu começo a comunicar daquela forma. Então, se eu me sinto incapaz, se eu me sinto não merecedora, se eu me sinto não boa o suficiente, se eu me sinto rejeitada, se eu sinto que tudo que eu faço está errado, eu vou começar a comunicar. Eu não dou conta, eu não consigo, eu já tentei de tudo. E aí eu começo a ter uma comunicação negativa. Essa comunicação negativa vai ser repetida no meu ouvido, eu vou ficar ouvindo essa minha comunicação negativa e ela também vai gerar uma crença negativa em mim. Porque de tanto eu falar, eu vou começar a acreditar. Então, o que eu faço para mudar uma crença? O que eu faço para reprogramar uma crença? O que eu faço para ressignificar uma crença? Eu mudo a minha comunicação. A minha comunicação vai transformar as minhas crenças em crenças fortalecedoras. Pego as minhas crenças limitantes, analiso o que eu tenho falado, que tem me limitado, e mudo essa comunicação para uma comunicação positiva. E eu começo a observar o que eu estou falando. E eu começo a mudar o que eu estou falando. Num primeiro momento, o que vai acontecer conosco? A gente vai perceber. A gente vai trazer a consciência do que eu estou falando de negativo. E talvez eu não vou conseguir, de imediato, mudar a minha comunicação. Mas eu posso conseguir, de imediato, calar e não falar. E no momento que eu calo essa voz negativa, essa comunicação negativa, a minha vida já começa a mudar. E quando eu começo, igual você está aqui assistindo esse vídeo, e você começa a assistir mais vídeos que eu trago aqui no canal, e você vai mudando a sua maneira de ver, a sua maneira de ouvir, você vai mudando a maneira de comunicar. Você começa a comunicar segundo o que verdadeiramente você é. E uma dica que eu te dou é você comunicar a sua verdadeira identidade. Em outros vídeos eu já falei sobre isso, eu vou repetir, porque é por repetição que nós mudamos as nossas crenças. E eu vou repetir para você que você é mais que vencedora. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é nova criatura. Você é amada.
você é perdoada. São essas comunicações que nós precisamos praticar. A comunicação positiva, aquilo que Deus fala de mim, aquilo que Deus fala que eu sou. Isso é que vai sair da minha boca. Em Filipenses 4:8 diz que tudo que é amável, se algum louvor há, se tem alguma boa fama, se é bom, isso que ocupe o vosso pensamento. Para eu encher o meu pensamento de coisas boas, louváveis, amáveis, eu preciso comunicar coisas boas, louváveis e amáveis. Então, hoje, nesse vídeo, finalizando esse vídeo, eu te convido a comunicar quem verdadeiramente você é, a ter uma comunicação positiva, a comunicar para que você possa criar sinapses neurais para fortalecer as suas crenças e mudar os seus resultados. Você merece. Você merece o extraordinário. Então vai lá e seja extraordinário e faça o extraordinário e viva o extraordinário. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.